Gesto de Gestão. Olá, bem-vinda, olá, bem-vindo ao Gesto de Gestão, o podcast da administração de escritórios de advocacia. Eu sou Alexandre Lupe, falo aqui direto do estúdio da Compasso e essa é uma iniciativa do André Porto Alegre, jornalista especialista em gestão legal. O André que fala com a gente hoje diretamente da sua biblioteca. André, tudo bem? Quero saber qual é o tema do nosso Gesto de Gestão de hoje. Olá, Lupe, tudo bem? O gesto de gestão de hoje é sobre o processo de escolha de um escritório de advocacia por um cliente. É preciso que as sociedades de advogados tenham a dimensão que, além da perspectiva da captação de clientes, existe uma mão dupla nessa relação, que é a perspectiva de quem escolhe o escritório de advocacia. Pois é, interessante, André. Eu ia lhe perguntar exatamente sobre isso. Nós não visitamos esse assunto há algumas semanas, no episódio que falamos de prospecção de clientes. Pelo visto, não completamente, né, André? Exatamente, Lupe. Naquele episódio, tratamos do tema na perspectiva do ato do escritório ter uma predisposição aos novos negócios, ter uma atitude proativa na identificação de oportunidades para se apresentar e, dessa forma, estabelecer uma interlocução com as empresas que podem se tornar clientes. Isso é muito importante. Eu diria que é vital para os escritórios manterem sócios em estado de permanente captação. Mas esse é só a metade do trabalho, o meio do caminho. É preciso considerar que há o lado do contratante, que somente a postura assertiva do escritório não é suficiente para a conquista do cliente. Precisava avisar os russos. Mais que isso, Lupe, é preciso entender os russos. É importante considerar que cada empresa possui uma estrutura e uma dinâmica própria e que os processos decisórios não são os mesmos. Também é importante ter em mente que cada empresa vive, no âmbito das necessidades dos serviços advocatícios, momentos diferentes, ou seja, precisam de um tratamento particularizado, mesmo que as demandas sejam em escala, sejam de volume, ou como o mercado gosta de chamar, de massa. Também não se pode perder de vista que um cliente no Brasil, com um faturamento aí, vamos dizer, superior a 250 milhões de reais, é atendido por uma média de 9 escritórios de advocacia. Ou seja, a capacidade de uma empresa desse porte em fazer comparações técnica, de valores, de padrão de atendimento e de resultados é muito grande. André, 9 escritórios de advocacia, em média, atendem empresas brasileiras. Não é muito? Não é muito não, Lupe. Geralmente as empresas possuem um atendimento na área trabalhista, muito necessário no mercado brasileiro, 2 escritórios com foco no tributário, um mais voltado para o contencioso, outro mais voltado para o consultivo, muitas vezes 2 escritórios de contencioso, né, sendo de contencioso cível, sendo um mais para as questões complexas e estratégicas, e um dedicado aos contratos, né, digamos de uma maneira geral, um escritório especializado mais nessa área empresarial. A partir daí, há as especializações, né? As indústrias mantêm contratos com escritórios de marcas e propriedade intelectual, os varejos mantêm especialistas em direito do consumidor, há aquelas empresas que mantêm relacionamento com o poder público, então contratam escritórios administrativistas, muitas recorrem aos especialistas em direito ambiental e outras tantas, né, se viram nos últimos tempos com necessidades na área do penal econômico. Portanto, Lupe, é ingênuo se considerar o cliente um alvo passivo aos encantos emanados pelos escritórios. E quem dentro das empresas faz essa escolha? Quem o escritório precisa encantar? Essa é uma revelação que nem sempre está tão visível, Lupe. Nas estruturas que mantêm executivos jurídicos, esses profissionais assumem um papel de protagonismo na escolha dos escritórios. Portanto, nesses casos, é importante que, se não há uma relação pregressa com o advogado interno, que essa seja desenvolvida por meio de artifícios que vão desde contatos periódicos, troca de informações relevantes, sugestão e convites para programas de qualificação pertinentes, mesmo que o processo seja exitoso. É sempre bom considerar que uma relação pessoal não se consolida rapidamente. Portanto, o foco ele tem que ser sempre profissional. O executivo precisa se sentir seguro dos aspectos técnicos e de atendimento
para contratar um escritório de advocacia. Também é importante considerar a possibilidade de que o primeiro trabalho seja pequeno, quase que como se fosse um teste. E isso não é ruim, isso é muito bom, porque você consegue demonstrar determinados padrões de atuação. Mesmo nessas circunstâncias de haver um executivo jurídico, nós não podemos desprezar a figura do CFO, das pessoas responsáveis pela questão mais financeira, e do presidente ou dono da empresa. Essas são figuras decisivas no processo. Não há tamanho ou grau de profissionalização de uma empresa que dispense o caráter pessoal da contratação de serviços advocatícios. Uma espécie de ir com a cara, né? Sim, que podemos chamar também de empatia. E Lupe, acredite, é nesse aspecto que muitos escritórios se perdem e perdem boas oportunidades. Há uma crença no mercado da advocacia que as escolhas e, como consequência, as contratações são feitas pela técnica dos advogados. O que não é uma verdade, pelo menos não é inteiramente uma verdade. O que motiva conversar com um escritório e, eventualmente, cogitar contratá-lo é sua experiência no atendimento de empresas do mesmo setor, o êxito em casos com características semelhantes, a autoridade que o advogado, líder da área, tem sobre o assunto que será tratado. Mas se tudo isso não estiver embalado em empatia, de nada adiantará, porque as escolhas são feitas pelo sistema de comparação. Portanto, mais importante que qualquer demonstração de domínio total e completo sobre o assunto, o escritório precisa se preocupar com os aspectos que serão comparados. André, posso dizer que hoje você está impossível. Como assim se preocupar com o que será comparado? Você consegue dar exemplos? Vamos lá. Primeiro, recomendo que só participe da reunião de apresentação quem tem algo para dizer. Se não for para falar nada, não precisa participar. Escritórios têm uma certa compulsão por levar advogados que entram mudo e saem calados das apresentações. Isso provoca uma péssima impressão, porque o cliente não sabe exatamente o que aquela pessoa estava fazendo no encontro e, na hora de comparar, acaba por considerar essa participação um ponto negativo em relação ao outro escritório que levou menos advogados, mas todos falaram, todos participaram. Outro aspecto muito importante, desprezado pelos escritórios, é que o especialista no assunto não é necessariamente a pessoa mais empática, mais carismática, mais instigante, mais encantadora, mais preparada para uma conversa amigável que transborde ao direito. Ou seja, o especialista, considerado muitas vezes a razão do interesse do cliente sobre o escritório, pode se transformar, na comparação com outros concorrentes, em alguém com quem o executivo jurídico ou a sua equipe não tenham prazer em tratar no dia a dia. Por isso, recomendo aos sócios fazerem uma análise para além dos aspectos exclusivamente técnicos ao convocarem os representantes para participarem de uma apresentação, os advogados para participarem de uma apresentação. Por fim, Lupe, até mesmo porque esse assunto é muito extenso e com certeza estará presente em outros episódios nossos aqui, é muito importante considerar que a perspectiva do contratante não é a mesma do contratado. Por isso, recomendo que as apresentações sejam ensaiadas e revisadas para se observar se há elementos que parecem relevantes para o escritório, mas que na realidade não fazem nenhuma diferença para o possível cliente. Isso também será comparado. Muito interessante, viu, André? São considerações que muitas vezes passam desapercebidas, só que quando colocadas dessa forma, tornam-se importantes de serem observadas e pensadas. Falando em coisas importantes para serem pensadas, qual é o gesto de gestão desse episódio, André? A decisão da Coca-Cola Company de estabelecer diretrizes para seus escritórios de advocacia externos sobre aspectos de diversidade e inclusão. De agora, Lupe, até 18 meses, os escritórios que prestam serviços para a companhia nos Estados Unidos serão avaliados trimestralmente sobre o envolvimento de advogados diversos, racial e etnicamente, nos trabalhos com a empresa. E caso isso não esteja acontecendo nos índices e nos indicadores pré-estabelecidos, os escritórios podem ser excluídos e deixarem de atender a Coca-Cola. Para o General Counsel da empresa, Bradley Gayton, a empresa não está mais interessada em discutir motivações, programas ou desculpas para pouco ou nenhum progresso.
Esse é o gesto de gestão importante da Coca-Cola nesse início de ano, né? E que eu acho que deve servir de referência para todos os escritórios que atendem grandes empresas globalmente. Muito bem, André, obrigado mais uma vez por essa aula. Com esse importante alerta, terminamos o episódio. Eu sou Alexandre Lupi, estou aqui no estúdio da Compasso e esse foi mais um Gesto de Gestão, o podcast sobre administração de escritórios de advocacia, uma iniciativa do jornalista André Porto Alegre, que hoje falou diretamente da sua biblioteca, ele que é especialista em gestão legal, com a produção da Compasso Colab. Até a próxima edição. Gesto de Gestão.